poderoso esse nome é. Amém? Quem crê isso aí? Que o nome de Jesus é poderoso. Por isso estamos aqui, né? Porque o nome de Jesus é poderoso. Irmãos, nessa manhã, estamos aqui reunidos, né, na mesa. Está aqui a mesa do Senhor. Está aqui um culto de Santa Ceia. É um privilégio. Quem acha que é um privilégio? É um privilégio estar aqui hoje. E, como foi dito aqui na hora do louvor, né? Quando nós somos chamados à mesa da casa de alguém, né? Nós vamos o quê? Preparados, atentos, né? Nós damos atenção àquilo e, né? Respeitamos. Então, a mesma coisa é quando nós somos chamados à mesa de Cristo. Mais do que isso, a gente vem e tem que vir da melhor forma possível, não só externamente, mas internamente no coração, sabendo do privilégio que nós temos de participar da mesa. Hoje, às vezes, as pessoas desprezam isso, esse privilégio. Você ser chamado à mesa daquele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele mantém todas as coisas. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante que eu considero, sobre dois atributos de Deus muito importantes, extremamente importantes. Deus tem muitos atributos, e eu gosto muito, né, uma vez, eu até sugeri, nós ficamos em um acampamento cristão durante 7 dias, e eu estava com a parte da oração daquele acampamento, de manhã cedo, às 7 da manhã até às 8, e antes das orações eu tinha que dar uns pequenos devocionais, e eu escolhi, né, falar sobre os atributos de Deus. Porque quando você conhece quem é Deus, você sabe com quem está falando. Amém? E eu quero dizer, ontem eu estava falando aqui com o Felipe e Júlio, e foi muito interessante porque muitos dos problemas que o mundo tem sobre Deus, e eu vou assumir essa culpa, assim dizendo, é culpa dos cristãos. De não só falar, mas viver uma vida segundo o Deus que a Bíblia diz. Então, muitas coisas que se dizem sobre Deus, e dizem muita coisa sobre Deus. É ou não é? Deus é assim, Deus é assado, Deus é assim. Todo mundo tem uma visão de Deus e cada um pode criar a sua própria versão de Deus na sua mente. É ou não é? Porque é uma decisão sua seguir o que está escrito ou não. Eu posso pregar aqui o que está escrito, é a minha obrigação, como pregador do Evangelho, eu tenho que falar o que está escrito. Agora, é decisão sua obedecer a palavra ou não. Eu não posso forçar ninguém. Jesus não forçou porque eu iria forçar. Então, mas eu tenho que pregar a palavra. E um dos 2 atributos de Deus que eu quero falar nessa manhã é sobre que Deus é amor. Quem acredita que Deus é amor aí? E eu vou mostrar isso nessa manhã, que Deus é amor. E tem gente que acha que Deus não é amor. Você acredita nisso? Tem gente que acha que Deus é mau. E pensa num Deus mau. E tem crente que acha que Deus é mau. E vive de uma forma como se Deus fosse mau. Como assim, irmão Manuel? Tem aquele crente que acha que Deus é aquela pessoa que está lá olhando assim para a gente, dizendo, vai aí, vai, peca que eu quero te castigar, vai, peca, vai. Só estou esperando uma brechinha para eu pegar você. Tem crente que se comporta dessa maneira ou não é? É um Deus mau, é aquele vigia do universo, que só está esperando uma oportunidade para... Tem gente que dentro da igreja vive dessa maneira. De outra forma, tem gente que acha que Deus é o Papai Noel. Ele está lá para dar presente. É ou não é? Então, isso quer dizer o quê? São versões de Deus
que a pessoa cria na sua própria mente que não tem base nas Sagradas Escrituras. E tem gente hoje em dia que ou crê de uma parte que Deus é só amor, e tem crente e pessoas que acham que Deus só é justiça. E nessa manhã eu quero falar sobre esses dois componentes, né, dos atributos de Deus, né, dois atributos de Deus, que é o amor e a justiça, interligados, porque todos os atributos de Deus estão interligados, porque é Deus. Amém? Uma coisa não está desassociada de outra. Uma depende da outra. E eu quero dizer, logo nessa manhã, antes de até ler o texto, que exatamente na mesma proporção que Deus é amor, na mesma proporção Ele é justiça também. Amém? Não há um desbalanço de Deus. Deus é amor assim e Deus é justiça assim. Não. É na mesma proporção, porque Deus é perfeito. Amém? E os dois atributos estão ligados. Então, eu quero que você acompanhe comigo João, né, capítulo 3, versículo 16 a 18, que é um texto muito conhecido. Né? É um texto muito conhecido, João. João 3,16, a maioria dos crentes sabe na mente. Né? Então, se eu quiser fazer um recital aqui com João 3,16, todo mundo, né? E tal, e Deus... Mas aí esquece o 17 e o 18 e o 36. Então eu quero ler com vocês agora, que é a base dessa pregação, João 3, capítulo 3, 16 a 18 e o 36, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Tu és a verdade. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, como já foi dito. Espírito Santo de Deus, venha aos nossos corações nessa manhã e fale profundamente. Que possamos compreender profundamente quem és tu, Deus. Principalmente esses dois atributos do amor e da sua justiça. Que possamos, Senhor, entender quem tu és. Porque assim, Senhor, seremos melhores servos e melhores filhos. Me use por misericórdia. Fale aos nossos corações. Que possamos, meu Deus, essa palavra aplicar em nossas vidas. Vivê-la, ensiná-la a outros. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui para ver se a gente está na mesma frequência. Quem crê na Bíblia Sagrada e diz amém? Amém? Então, isso quer dizer que o que está escrito aqui, você tem que crer. Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia, eu já fiz até um podcast sobre isso, e é fantástico, porque a Bíblia é um manual, né, de instruções do ser humano. Você sabia? Tudo tem um manual de instrução. Se você usa errado um aparelho, né, você usa por quê? Porque não leu o manual de instrução. Né? E tem muita gente que é essa mania, né? Compra o aparelho, até quebra, porque não sabe como usar. Porque não leu o manual de instrução. É assim, não é? Quem não leu o manual de instrução aí? Os pecadores aí. Mas não é? Quebra, mas não lê o negócio. E tem uns camaradas que dizem, está quadrado lá, né? E o negócio que ele vai encaixar é redondo. Mas ele faz um jeito de encaixar. É assim ou não é? É gente teimosa, né? É assim ou não? Tem um ali dando risada que já sabe que... Por quê? Porque não lê o manual de instrução. A mesma coisa é o ser humano. Se você não lê a Bíblia, se você não procurar entender a Bíblia, se você não respeitar o que está escrito, você vai viver de forma errada.
Não tem como você viver de uma forma correta. E hoje eu quero falar sobre esses dois atributos de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. Primeiro eu quero dizer a você que Deus, esse Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, te criou, criou todas as coisas no universo e te criou e me criou para a sua glória. Amém? E eu sei disso porque quando Deus fez tudo, menos cada um de nós, ele disse, haja luz, haja isso. E tudo que ele falava acontecia, porque a palavra de Deus tem poder, né? Haja, pronto, acontecia. Mas quando foi para fazer cada um de nós, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e o quê? Deus criou o homem especificamente para refletir a sua imagem. Amém? Deus nos criou de uma forma especial. É a coroa da criação. E Deus, eu quero dizer a você que Deus, quando criou o homem, ele já sabia, por ele ser onisciente, que o homem iria pecar. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, porque Deus, o que agora está acontecendo, Deus já sabe. Deus é onisciente, ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. E aí você me pergunta, por que então, irmão Manuel, sabendo que o homem ia pecar, sabendo de tanta coisa mal que existe, Deus criou o homem? Eu vou te dizer uma palavrinhazinha que Deus criou, por amor. Amém? Só existe essa explicação. Sim ou não? Procure outra explicação aí. Porque Deus, sabendo que ia até... Quando Deus criou o homem, imagine isso no céu, a Trindade Santa, ele já olha para Jesus assim e diz, eu amo tanto o ser humano que Jesus vai ter que morrer por ele. Que a Bíblia diz que Deus, né, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer, quando Deus criou o mundo, Deus já sabia que tinha que matar o seu próprio filho para abrir a porta para a salvação para mim e para você. Amém? Irmãos, imagine que você vai criar uma pessoa, uma coisa, e você já sabe, no início, que você vai ter que dar o seu próprio filho, filho unigênito, para morrer por essas pessoas. Você tem que matar, você tem que amar muito. Sim ou não? Você tem que amar muito. E Deus, quando decidiu, irmãos, criar o ser humano, ele já sabia de tudo e já sabia que precisava enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Porque eu quero dizer uma coisa, porque o homem é pecador. Por quê? Porque ele pecou e o homem peca. E nós sabemos da história desde o jardim, Deus vinha todo dia, a Bíblia diz, na viração do dia, Deus aparecia para falar com o homem, para estar com o homem, e eu já falei aqui o seguinte, que eu creio que Deus vinha para estar com o homem, você sabe por quê? Porque uma pessoa aprende a falar o como? Falando. Eu creio que quando Deus, todo dia, vinha falar com o homem, ele estava ensinando o homem o quê? A se comunicar. Coisa linda, né? O cuidado de Deus veio dar curso de línguas ao homem. Qual hora? 9h da manhã. É a aula. Esse tempo de comunhão, mas vamos aprender alguma coisa. E é interessante isso, o cuidado de Deus. Aí Deus diz assim, olha, Deus tinha tudo, o jardim era lindo, o homem não trabalhava nem se cansava, estava tudo lindo para o homem, estava lá. Aí, porque Deus é justo, porque Deus não cria robô, porque Deus não quer manipular ninguém, Deus não manipula ninguém. Deus dá a opção ao homem, ok, se você não quiser me obedecer, você pode. Aí coloca no jardim a árvore do bem e do mal, né? E ele diz assim, não pegue naquela, não coma dessa árvore. E a árvore da vida. Não coma daquela árvore, porque no dia que comer vai o quê? Vai morrer. Então, o homem podia fazer tudo, só não podia fazer uma coisa. Sim ou não?
E Deus, aí você diz, por quê, irmão Manuel? Porque Deus, ele não força ninguém a nada, ele dá opções. Aqui está o certo, aqui está o errado. Não faça o errado, porque a consequência é essa. Se a pessoa vai fazer o errado, vai sofrer a consequência, sim ou não? A culpa é de Deus? Você diz ao seu filho assim, não ande na linha do trem. E você diz, não ande, né? Você está botando medo nele ou está instruindo ele? Porque tem muita gente que acha que os mandamentos de Deus é botando medo no ser humano. Não é botando medo, é avisando, alertando. Isso é mal para você. Aí o homem, se você instruir o seu filho a não fazer algo que é perigoso para ele, ele vai e faz, e sofre a consequência. Você é culpado? Não. A mesma coisa é Deus. Deus disse, não coma dessa árvore. Aí vem um animal, aparece e diz, não é assim, bem assim, não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Autossuficiente. Vai ser como ele. Olha que ousadia. E a pessoa acreditou. Deus estava ali todo dia com eles. E a inclinação, mesmo assim, eles pecaram. E o homem pecou. E nós sabemos a consequência do pecado, que foi expulsão do jardim. Mas não era isso que estava em jogo ali. Ai, tem muitas consequências do pecado ali. Mas você sabe o que o homem perdeu? Comunhão com Deus. Você tem o Senhor do Universo todo dia vindo dar aula para você, passar um tempo com você, você é privilegiado. Aí você troca isso por autossuficiência. Porque eu quero parecer como Deus, conhecedor do bem e do mal, que é exatamente o que o mundo faz, até hoje. As pessoas dizem, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso fazer, eu sou autossuficiente. E Deus diz, legal, siga o seu caminho. E Deus dá o livre-arbítrio ao homem, e isso é muito importante. Deus dá o livre-arbítrio ao homem. No jardim, ele bota aquela árvore lá, para dar essa opção do homem. Eu obedeço ou eu desobedeço. Você vê que Deus não força ninguém a nada não, irmão. Eu estava conversando com o irmão essa semana, a mesma coisa. Quando eu vou pregar o evangelho, a pessoa diz, eu não quero. Eu digo, legal. Por que eu ia brigar com ela? Me diga, eu não fico ofendido. Você fica ofendido? Eu não fico. Por que eu não fico ofendido? Porque eu sei o que eu tenho. Amém? Eu fico triste, talvez. Eu respeito. Deus respeita a decisão das pessoas, sim ou não? Olha, Deus respeita tanta decisão das pessoas que na cruz, aquele que estava criticando Jesus, ele não fala nenhuma palavra. Mas aquele que diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus respeita as decisões e as escolhas do ser humano. E é esse Deus de amor que respeita a sua decisão, desde a criação, desde o jardim, que sabendo que o homem ia pecar, ele já tem um plano, o plano perfeito. Tem aquela música que eu amo muito, o plano perfeito, que diz o que é? Que ele já, desde a criação do mundo, ele está planejado para Jesus vir a este mundo. E é esse Deus de amor que desde a criação decide mandar seu filho para morrer em nosso lugar, que nós estamos falando dessa manhã. Em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Salário. Quem recebe salário é quem, irmão? Isso quer dizer que quem trabalha recebe salário. Quem peca recebe o quê? A morte. Então o salário, a recompensa pelo pecado é o quê? A morte, ok? Isso está certo. Aí vem o restante do versículo que diz assim, mas, irmão, eu já disse aqui, toda frase que tem um mais, a coisa mais importante vem depois do mais. Sim ou não? A pessoa vem assim e diz, Tiago, você é muito bom, essa coisa que você fez é muito bom, mas, pode ter certeza, o que ele queria falar vem depois do mais. Sim ou não?
É assim ou não é? Mas, aí ele quer falar aqui. Aí ali tem um mais dizendo, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É dom o quê? Gratuito. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem trabalha para morrer, porque o salário do pecado é a morte. Aí Jesus, em vez de dar a morte, o que ele merece, por aquilo que ele trabalhou, não, dá a vida eterna através da sua morte na cruz. Em João 3,16 é um versículo muito conhecido, porque Deus amou toda a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha o quê? Aí diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Então Jesus, ele não veio naquele tempo para julgar o mundo, ou condenar o mundo. Ele veio para o quê? Salvar o mundo. É esse Deus que nós estamos falando nessa manhã. Um Deus que te ama. Amém? Bote isso na sua mente. Deus te ama. Mas, irmão Manuel, eu sou tão fraquinho. Deus te ama do mesmo jeito. Irmão Manuel, mas eu fico de lá para cá. Deus te ama. Porque Deus te ama. Porque Ele é amor. Amém? Olha só. Em 1 João 4, 8 a 10 diz assim, olha. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Porque Deus é o quê? Amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não foi a gente que amou Deus primeiro, foi ele que nos amou. Porque Deus é amor. E esse amor de Deus estava... Porque amar não é só de palavra, porque o mundo ama de palavra, sim ou não? Eu te amo. Aí quando você está na pior, hein? Aí você vê, né? Quem te ama e quem não te ama. Sim ou não? Deus não é assim. Deus te ama. E Deus não te abandona. Amém? Você pode abandonar Deus, mas Deus não te abandona. Olha só o que está escrito em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus deu seu próprio filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, o que é que Deus pode te dar melhor do que Jesus? Você sabe o que é? Nada. Por isso que quando tem os hinos que diz, o melhor de Deus está por vir, eu digo, eu já tenho. Amém? Você não tem, não? Eu já tenho o melhor de Deus. Deus não tem. Mas vai ter rua de ouro. Ai, meu irmão, pode ficar com a rua de ouro tanto que você quiser. Mas lá, a rua são de cristal. Mas lá, pode ficar com tudo isso e me dê Jesus só. Amém? Porque o que Deus tinha de melhor, Ele já deu. É Jesus. Eu só vou ver como Ele é. Amém? É diferente. Eu já tenho aquilo, mas agora eu vou entrar em um outro nível quando eu estiver junto dele, porque eu vou vê-lo como Ele é. E eu já disse aqui que quando eu estiver com Jesus, eu não quero... E lá no céu não vai ter raiva, né? Não vai ter inveja, não vai ter nada disso, porque vocês vão ter que me dar um tempo. Vocês vão ficar lá na fila, mas vocês têm toda a eternidade. Porque eu quero sentar assim, porque ele faz umas promessas assim muito difíceis. Ele diz, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. É uma promessa. Eita. Então assim, nesse dia que eu estiver lá juntinho dele, eu quero fazer como o João. Deitar assim, só um pouquinho a cabeça assim no peito e ficar lá. Aí o pastor Marco olha e diz, sai daí que eu quero também. Ele, calma, rapaz. Calma.
Calma que a gente tem toda a eternidade. É ou não é? É isso. É esse Deus de amor, que não poupou nem seu próprio filho, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Se Deus já te deu o que tinha de melhor, o que não pode te dar, meu irmão? Então é esse Deus de amor que eu estou falando. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Porque, olha, irmão, falar que ama é fácil. Sim ou não? Alguém pode olhar para você e dizer, eu te amo, meu irmão. É fácil. Falar é fôlego, né? Quem tem língua fala o que quer. Mas Deus não fala só. Por isso, irmão, que você não vê Jesus dizendo, eu sou Deus, me respeite. Na Bíblia, você não vê Jesus falando, eu sou Deus, me respeite. Ele mostra, é outro nível. Amém? Porque falar é fôlego. Falar todo mundo pode falar. Agora, Deus prova. Provou como? Olhe, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. É esse Deus que eu estou te mostrando. É esse Deus de amor que você nunca deve duvidar que Ele te ama. Que Ele ama a humanidade. Que Ele fez de tudo. E alguém pode dizer, mas Ele enviou seu filho. Por que Ele não veio? Ele estava lá. Que irmão, não sei o que é... Vem aqui, quem é pai aqui? O que é pior para você? Você dar seu filho para morrer ou você morrer no lugar dele? Qual o pior para um pai? Dar o filho é o pior. Ele fez a pior escolha. A mais difícil. Deu seu próprio filho unigênito. Quando Jesus se batiza, uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No Getsemane, Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Por isso que estamos aqui na Santa Ceia. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É esse tipo de amor que eu estou falando. Um pai que dá o filho até o fim, para morrer. Lembra de Abraão? Quem sabe a história de Abraão aqui? Todo mundo. Abraão estava lá, queria um filho, esperou 20 anos, pensava que não ia ter mais, tal, vem o filho da promessa. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sacrifica teu filho. Quase, assim, eu não vou afirmar que eu não estava lá, mas eu quase tenho certeza que Abraão não falou nada com Sara. Porque se falasse, eu acho que não ia, hein, irmão? Acho que ele diz, vamos ali, eu vou ali com Isaac ali, dar um rolé e volta. Mas, irmão, é esse tipo de compromisso. Abraão confiava tanto, o pai da fé em Deus, que sabia que mesmo Isaac morrendo, Deus podia ressuscitá-lo. Ele não estava nem esperando a questão só de talvez Deus livrar o filho, mas de, mesmo sofrendo a consequência, ressuscitar o filho. E Abraão pega aquela faca, né? aquele objeto cortante ali, e quando vai, Deus diz, não faça tal. Eu provi o cordeiro. Amém? Aquele cordeiro era Jesus. Porque no Getsemane, irmão, Deus levantou a mão e matou. Porque quem matou Jesus não foi homem nenhum. Foi Deus. Não foi o Império Romano, não foi judeu nenhum. E isso está claro pela coisa. Jesus disse, ninguém pode tomar minha vida, eu a dou. E tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Não tem, porque durante muitos séculos as pessoas ficaram com raiva dos judeus. Sim ou não? Mataram Jesus. Não! Quem matou Jesus foi Deus. Quando você lê esse João 3,16, o que é que Deus está falando? Porque Deus amou o mundo de tal... Quem fez o quê? Quem deu foi quem? E deu para quê? Para morrer. Quem matou Jesus
foi Deus. Irmão, sinceramente, alguém tinha poder para tocar em Jesus? Você acha? Chega no Getsemane, e eu amo essa passagem. Vem os soldados, tudo, e diz, quem é Jesus? Aí ele fala, eu sou. Que é Deus, né? E ele fala, eu sou. Todo mundo cai por terra. Pá! Todo mundo perde o sentido. Aí levantou tudo atordoado. Aí levanta de novo e diz, quem é Jesus? Eu sou. Todo mundo cai de novo. Irmão, se Jesus não para de falar, a gente está no jardim do Éden no jardim do Getsemane até hoje. Por quê? Porque é poder, meu irmão. Jesus, vem aqui. Por que Jesus não abriu a boca quando foi julgado? Quem sabe aí? Você sabe por quê? Meu irmão, se ele abre a boca, ele não é crucificado nunca na vida. Porque quando ele falava uma palavra, movia o coração de todo mundo. Sim ou não? Ele não precisava dar uma palestra, 30 minutos de pregação, não. Ele falava uma frase, mudava o coração da pessoa. Veio Pilatos e disse, eu tenho poder. Você não sabe, não. Ficou zangado. Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse dado. E a Bíblia diz, daquele momento em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Jesus falou uma palavra, quase acaba com a festa ali da crucificação, né? Era festa para os fariseus, era ou não era? Ali era uma festa. Era um momento de glória deles. Jesus falou uma palavra para Pilatos. A mulher de Pilatos teve o quê? Um sonho. Não se meta nisso. Por isso que ele diz, não vou me meter não, vou lavar a minha mão. Vocês querem? Eu vou com vocês aí. Irmãos, é esse Deus que se esvazia, que sofre, que vai até a cruz, mas antes disso é castigado. E ele sofre tudo isso por mim e por você. É esse Deus de amor que eu estou falando. Amém? É um Deus que não fala uma palavra, como ovelha muda é levada ao quê? Ao matadouro. É um Deus que mostra a sua fraqueza. Ele está tão debilitado que precisa de alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Mas é o mesmo Deus. Olha só o que diz em Mateus 27, 28 a 31. E despindo-o, cobriram com a capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram a ser crucificado. E eu já disse aqui, e eu tenho certeza que os anjos estavam tudo assim, dizendo, Deus, deixa eu ir lá só passar uma faca naquele pessoal lá, uma espada desembanhada de fogo. Porque, irmão, se eu sou um anjo, eu ia estar meio zangado. Sim ou não? Imagine, você está lá no céu, e você é um anjo dizendo, glória, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Aí desce para uns camaradas bater nele. Irmão, rapaz, isso é o nosso Deus, é um Deus que sofre por mim e por você. E Deus teve que olhar tudo isso. E passar juntamente com Cristo tudo isso. Lucas 23, 34 diz, e disse Jesus, mesmo com todo o sofrimento que recebeu, com toda essa humilhação, mesmo sendo rejeitado por uma boa parte do seu povo, ele chega e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sorte. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É esse Deus que eu estou falando. Um Deus que vai até a cruz, até as últimas consequências para provar que te ama. Não tenha dúvida que Deus te ama. Amém? Deus,
A conclusão que eu posso tirar de tudo isso é que Deus é amor. Mas não esqueçamos que na mesma proporção que Deus é amor, Deus é justiça. Na mesma proporção que Deus é amor, Deus é justiça. Em João 3:36 está escrito algo muito importante. Diz, aquele que crê no Filho, e eu quero dizer uma coisa muito importante aqui, porque tem muita gente que não entende isso, crer. Esse crer aí não é que existe. Não tem nada a ver, eu creio que Jesus existe, então eu estou salvo. Não tem nada a ver com isso. Você crê que Jesus existe é um dado histórico. A história é dividida em antes de Cristo, depois de... É uma história. Crer que ele existiu não muda nada na sua vida. Crer aqui tem no sentido de obedecer os seus ensinamentos, de crer no que ele diz, de aceitar como verdade aquilo que diz e cumprir em sua vida. Esse é o crer. É aquele que diz assim, perdoe seu inimigo, e você crê nisso, e perdoa. É aquele que diz, não falai mal, e você não fala. É aquele que diz, não faça isso pelo seu próprio bem, e você não faz. Crer é obedecer. Amar Jesus, ele mesmo disse, olha, quem ama Jesus aqui? Pronto, vamos fazer uma prova nos 9. Vamos tirar o tiratema, ver se tá. Tá, não tá. Jesus disse assim, aquele que me ama, faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Ele diz assim, aquele que me ama, faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Então assim, se você guarda os mandamentos de Deus de verdade, você ama Jesus. Se você não guarda, você não ama. É pronto, ponto. Mas irmão, mas eu amo tanto. Mas eu faço tudo o que eu quero. Jesus diz uma coisa, eu faço totalmente ao contrário. E ainda fico zangado quando ele diz uma coisa diferente. Caiu ali o negócio. Tá vendo? Tá. E Jesus é justiça mesmo. Irmão, crer é o quê? Obedecer. Então, aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Pronto. Você tem que se perguntar, eu tenho uma vida eterna? Eu tenho certeza da minha salvação? Porque não há coisa pior, viu, irmão, do que você não ter certeza da sua salvação, viu? Porque no final, a coisa mais importante não é porque eu sou uma pessoa boa. Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa boa. Comparado a quem? Porque se você comparar a Hitler, todo mundo, quase todo mundo da face da Terra é gente boa. Sim ou não? Depende com quem você compara. Agora, quando eu sou gente boa, se compare com Jesus aí o negócio fica meio apertado, né? Aí eu acho que eu não sou tão bom assim, não, hein? Porque tem gente se justificando, eu sou gente boa, eu não mato, eu não roubo. Não faz mais do que sua obrigação. Porque se você matar e roubar, você vai ser preso. É ou não é? Você não faz mais do que sua obrigação. Não, mas eu não mato, não faço mal a ninguém. Não faz mais do que sua obrigação. Para ter vida eterna, isso não tem crédito. Não, Deus. Chega lá no dia do julgamento, você sabe, né? Não roubei, não matei. Eu só me prostituía, falava mal dos outros, xingava, fazia isso. Mas eu não matei, roubei, não. Isso aí eu não fiz. Eu até planejei, mas não fiz. Até pensei, mas não fiz. Irmãos, isso não é suficiente. A coisa mais importante no dia do julgamento é... Seu nome está escrito no livro da vida? Procura lá. João. João de quê? Tá. Entrai no gozo do seu Senhor. Amém? Joaquim. De quê? Tá não, tá aqui não. Aí o negócio pegou. A coisa mais importante é estar escrito ou não está escrito. A pergunta nessa manhã é: seu nome está escrito?
ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá o quê? A vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não verá a vida. E diz assim, mas a ira de Deus sobre ele, o quê? Permanece. E aqui eu quero explicar a questão do julgamento em relação a Deus. Porque tem muita gente que diz, se Deus é amor, por que então ele não deixa eu entrar? Ele quer que você entre. Você que não quer. É igual assim, imagine que você tem uma conta no banco, o dinheiro está lá, e você precisa ir sacar o dinheiro. Você tem alguns requisitos para você sacar aquele dinheiro. E você não vai sacar. A culpa é da pessoa do banco que não te deu dinheiro? A culpa é sua. A mesma coisa do julgamento de Deus, não é que Deus não quer botar as pessoas no céu, é que as pessoas não querem ir e Ele respeita. Entenda que Deus te ama tanto que te respeita. Amém? Porque você sabe que uma das formas de amor é o quê? Respeito. Ok? E Deus respeita. Aí ele diz, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando a gente leu lá, João 3,16, Deus amou o mundo, no 18, ele diz algo interessante. Ele diz aqui assim, aquele que não crê no Filho, aquele que crê no Filho não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está. A condenação já está. Ela pode ser revogada. Ah, irmão, é lá no julgamento que eu vou... Não, já está condenado. Agora a sentença pode ser revogada ou não. É Jesus que vem e revoga, que tomou sobre si os nossos, o quê? Pecados. Mas a Bíblia diz que já está condenado. E ainda diz mais, a ira de Deus. Isso quer dizer, aquilo que vai acontecer já está sobre aquela pessoa. Então as pessoas não entendem isso. Mas Deus não é amor. Por quê? Ele não deixa eu entrar no céu do jeito que eu estou. Senão você tornaria o céu na terra, né? Uma bagunça só. É ou não é? E a pessoa, todo mundo pode fazer qualquer coisa no céu, exatamente como é na terra. Para que ia ter céu? Era ou não era? Não teve propósito nenhum. Agora o céu, aqueles que vão viver com Deus, irmãos, é duas coisas. Primeiro, que eu quero explicar aqui é o seguinte, a vida eterna começa não quando você morre ou Jesus volta. A vida eterna começa no dia que você entrega a sua vida a Jesus. Amém? A vida eterna começa ali. É você ter a possibilidade de viver com Deus nessa terra. Amém? Porque tem gente que acha que é algo que vai acontecer no futuro. Não, eu tenho uma vida eterna agora. Ok? Eu tenho a vida eterna. Agora, eu vou viver eternamente com Cristo, né, e vê-lo como Ele é em outra fase. Mas a vida eterna é agora. Mas a condenação também está agora. Porque a pessoa já está condenada. Entenda isso, que Deus, Ele respeita a opção da pessoa. Aí imagine o seguinte, a pessoa não quer ir para um lugar e você força a pessoa a ir? É assim que é amor? Não. Então Deus diz, vem a mim, a pessoa não vai. Jesus diz, né, quem tem sede vem a mim, o quê? A pessoa não tem sede. Aí no dia lá, até porque, olha, a pessoa pode se sentir assim, cheio de razão agora. No dia do julgamento não vai se sentir cheio de razão, porque a Bíblia diz que não vai ter desculpa para as pessoas. Vão ser indesculpáveis. Eles não vão conseguir dar uma justificativa, não para Deus, mas para si mesmo. Porque normalmente a justificativa que as pessoas dão é para si mesmo. Em Mateus 25, 41 diz assim, então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, eu quero dizer o seguinte, deixar claro, o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para quem? E seus anjos. Mas todos aqueles que não querem o céu, vai ter outro destino. E esse destino é o inferno. E eu vou te dizer o que é o inferno. O inferno é um lugar sem Deus. Você sabe qual é a pior coisa do inferno?
É um lugar sem Deus. Porque nessa vida aqui, quando você tem um problema, uma dificuldade, o que é que faz você continuar vivendo e tal? É uma coisinha chamada o quê? Esperança. Vai melhorar. É ou não é? Por isso que as pessoas que se suicidam por quê? Porque perdeu o quê? A esperança. Ele diz, isso não vai mudar a solução. Então ele perde a esperança, ele se suicida. Um dos motivos é que ele perde a esperança. Agora imagine uma pessoa está em um lugar que não tem esperança e mesmo assim continuar naquela situação. Por isso que a Bíblia diz que lá vai ter o quê? Choro e ranger de dente. Por quê? Porque não tem, meu irmão. É aquilo e já está. É um lugar sem Deus. E é muito interessante isso, que o mundo, muitas pessoas têm, quando a gente fala Deus, eles ficam indignados. Um lugar sem Deus. Não existe. E fica até com raiva. Eu digo, essas pessoas estão preparadinhas para o inferno. Porque no inferno vai ser exatamente isso. É um lugar que ela vai poder... Não, aqui não tem Deus. Você entende isso? Aí vão chegar lá, aqui não tem Deus. Aí quando vê a situação, o que é realmente, aí não vão gostar nada. Mas eu quero dizer que existe o céu, existe o inferno. Deus é amor, mas ele é o quê? Justiça é o quê? O nome está escrito. Só está escrito aquele que se entregaram ao quê? A Jesus, o receberam como seu salvador pessoal. Não está escrito. Não entra. É simples. Deus deixa de ser amor por fazer justiça? Hein? Não. Mas ele dá a opção para cada um de nós. Olha só, Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Eles acham que as injustiças que eles fazem é a verdade. Eles ignoram Deus. E Deus vai se manifestar. E está se manifestando e irá se manifestar. Marcos 8,38 diz, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. É interessante que Jesus bota todo mundo no seu lugar. Ele não diz, nessa geração, gente boa. Gente inteligente, não. Adúltera e o quê? Pecadora. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. É simples assim. Eu confesso Jesus na terra, vivo segundo o que Ele quer para a minha vida. Aceito o senhorio dEle na minha vida. Eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Naquele grande dia Ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Agora, se aqui eu me envergonho do Evangelho, me envergonho de Jesus, irmão, às vezes as pessoas até olham para mim, você não tem vergonha? Eu digo, por quê? Eu não consigo entender por quê. Vocês conseguem entender? Por que eu me envergonharia? O camarada não tem Cristo, não tem um amigo fiel e verdadeiro, não tem alguém que te auxilie, e ele acha que eu que estou errado. Então, assim, eu me contenho para não dar uma resposta. Sério, assim, meio... Por quê? Porque eles que estão perdendo, não sou eu. Então, assim, é simples a coisa. Você se envergonha de Jesus nessa vida, vive do seu jeito, vive com seus próprios sonhos. E isso é outra pregação que eu vou pregar aqui. Ó. Não tem coisa pior que Jesus pode fazer com você, ou Deus, do que te entregar os seus próprios desejos. Você acredita nisso? Nessa terra, não tem coisa pior que Deus pode fazer do que fazer o que você quer. Te entregar os seus próprios desejos. Não tem coisa pior que Ele possa fazer. Porque você vai se dar mal. Agora, o que é melhor é aquele que... Olha só, vamos fazer uma coisa. Imagine que você tivesse uma pessoa que sabe todas as coisas. Imagine isso. Faça um exercício mental. Você tem uma pessoa, sua amiga, que sabe todas as coisas. Presente, passado, presente e futuro. Se você tivesse essa pessoa e ela tem poder para te ajudar na sua vida, a pessoa mais inteligente do universo, mais sábia do universo,
Vem aqui. Você faria o seu próprio plano ou você daria para essa pessoa fazer o plano? Hein? Você acha lógico você mesmo fazer seu plano? Ou dá para a pessoa mais inteligente que você fazer o plano? Hein? Você dá para alguém que é mais inteligente, mais sábio. É o que a gente faz com Deus. A gente pega o nosso plano todo furado, todo arrebentado. É ou não é? Quem já seguiu seu próprio plano aí, meu irmão? Levante a mão aí. Vem aqui. Qual foi a porcentagem de acerto aí? Quanto? 3% lá? 2%? 1,5%? Aquela é 0%. Teve gente que foi até bem sucedido, 1%. Só tiro no pé, né? Tá vendo? É isso. E as pessoas dizem, eu quero viver a minha vida. Eu digo, você está pedindo a pior coisa para Deus fazer. É quase dizer assim, Deus me castigue. Por favor, me castigue. Deixa eu fazer o que eu quero. Aí Deus, ok. Você quer? Eu não quero isso para você. Você tem certeza? Não, mas eu não quero. A rebelião. Tá bem, faça. Porque, meu irmão, se você for seguir os seus planos, tá todo arrebentadinho, hein? Aí Deus pega o seu plano furado, porque é um plano furado. Bote isso na sua cabeça, é plano furado. Pega e diz assim, agora eu vou botar meu plano maravilhoso para a sua vida. Aí é coisa linda, hein? Quem já viveu o plano de Deus aí? Me diga aí a comparação, vem aí. É quanto assim? É água para vinho? É isso aí, né? É uma coisa furada para... Porque é um plano perfeito. Amém? E no final eu quero dizer o seguinte. No dia do julgamento, Deus não vai fazer nada além do que respeitar as escolhas de cada ser humano. Escolheu viver com Ele aqui. Venha viver comigo para todo sempre. Não escolheu viver com Ele aqui. Você vai ficar longe de mim para todo sempre. E é basicamente isso. Deus é amor, mas também é o quê? Justiça. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, sinceramente, eu não sei como expressar minha gratidão, Senhor. Pelo que o Senhor fez. Pelo que o Senhor faz. Senhor, obrigado porque o Senhor deu a opção da gente não seguir nosso plano furado. Os nossos desejos pecaminosos que nos destrói. E o Senhor faz um plano cheio de amor, cheio de graça e nos dá a opção da gente seguir. Ó Senhor, eu te peço por essas pessoas que ainda acham que o plano que elas têm não é furado. E elas vão sofrer, Senhor. E vão sofrer muitos. Talvez até percam as suas próprias vidas, Senhor. Eu peço por elas que elas possam reconhecer a Tua grandeza. Essa opção maravilhosa de trocar o nosso plano furado pelo Teu plano perfeito, Jesus Cristo. Porque Teu plano se manifesta no Teu Filho unigênito que morreu em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido. Obrigado por ter sofrido por mim. Porque quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de ser teu amigo. Fazer de tudo para te agradar e o Senhor fazer as coisas para me agradar também. Amizade. Obrigado, Jesus. Obrigado. E cada pessoa que ouvir essa mensagem na tua casa, pela internet, possa entender isso. O Senhor é amor. O teu amor é... Não tem como medir, Senhor. Obrigado. Mas também obrigado pela tua justiça, Senhor, que respeita a decisão do ser humano de querer viver contigo ou não querer viver contigo. Mas que
Nós agradecemos pelo privilégio, porque o Senhor nos comprou, nos resgatou desde a fundação do mundo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos ter agora nosso momento da Santa Ceia. Eu quero convidar aqui os diáconos Vanessa